Trígonos maiores que 3 vértices. Continuação da aula de área de triângulos no plano cartesiano. Resolvendo por determinante. A gente vai montar o determinante um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo em triângulo. Primeiro a gente tem que colocar em ordem os pontos para obedecer a ordem anti-horária na montagem do determinante. Dado aí os pontos A, B, C e D. Considerando que eles estão em ordem, colocando no plano cartesiano que eles estão em ordem anti-horária. Eu vou fazer a primeira coluna com os valores de XA e YA, a segunda coluna com os valores de XB e YB, a terceira coluna com valores de XC e YC, a quarta coluna com os valores de XD e YD e a última coluna eu repito a primeira. Eu já esgotei os meus 4 pontos, repete-se a primeira coluna, XA e YA. E nós vamos usar esse formato para fazer um exercício que fica mais fácil entender com números. Calcule a área da região sombreada. Então, dado o plano cartesiano e 4 pontos. Então, com esses 4 pontos, nós vamos montar a matriz no sentido anti-horário. Vamos começar aqui com o ponto A. 0 e 5. Aí, seguindo no sentido do anti-horário, vem o ponto B. 3 e 0. O ponto C. 7 e 5. E o último ponto, 4 e 3, e repete a primeira coluna, 0 e 5. Eu posso começar com qualquer ponto, contanto que eu ande no sentido anti-horário. Vamos fechar aqui a matriz para fazer o determinante, multiplicação da diagonal principal. 0 vezes 0 não vou colocar. 3 vezes 5, eu tenho aqui 15. Depois, 7 vezes 3, nós estamos na diagonal principal, então é positivo, mais 21. E a última diagonal principal, 4 vezes 5, mais 20. Voltando agora, lembrando que a volta, a diagonal secundária, ela é subtração. Então, menos, eu tenho aqui 0 vezes 3, 0, não vou colocar. Depois, menos 5 vezes 4, menos 20. Não tem nenhum sinal para fazer regrinha, permanece o menos 20. Depois, menos 7 vezes 0, não vou colocar, porque não tem necessidade. E a última diagonal principal... a última diagonal secundária, menos 5 vezes 3, eu vou ter 15. Agora, eu vou juntar os números. 15 menos 15, 0. Fico com 20 menos 20, 0. Sobra 21. Então, é meu delta. Agora, eu vou jogar na fórmula da área, como a gente estava fazendo na aula anterior de triângulos. A área, que é S, é igual a módulo de delta dividido por 2. Então, eu vou ter 21 dividido por 2, eu tenho 10,5 unidades é a área. Outro exercício para a gente treinar. Achar a área do quadrilátero de vértices T, Q, R e P. Então, se eu não colocar no plano cartesiano, eu não vou saber o sentido para pegar o sentido anti-horário. Essa ordem não quer dizer que está no sentido anti-horário. Então, vamos colocar lá o ponto T. 0 para X e 5 para Y. Então, aqui está o ponto T. O ponto Q, 3 para X, 8 para Y. Sobe até a altura do 8 e faz o encontro marcando o ponto Q. O ponto R, 2 para X e 0 para Y. Já estou na altura do 0 do Y, só marcar o ponto em cima da reta do X. E o ponto P,
eu tenho 4 e 3. Sobe até a altura do 3 e faz o encontro marcando o ponto P. Então, arrumando a matriz no sentido anti-horário. Vamos ligar os pontos para fazer o quadrilátero PQ, TR, P. Eu posso começar de qualquer ponto, vou começar do P. Então, a primeira coluna, o meu delta, vai ser X do P e Y do P. A minha segunda coluna vai ser X do Q e Y do Q. Depois, continuando no sentido anti-horário, o próximo ponto é o T. Então, minha terceira coluna é o X do T e o Y do T. Continuando no sentido anti-horário, próximo ponto, o R. Então, minha quarta coluna, os valores vão ser do XR e YR. E fechando o quadrilátero, XP e YP, ou seja, repetindo a primeira coluna. Fecha. Agora eu vou trocar essa montagem por números. Olha lá, o P é o primeiro par ordenado que eu quero. Então, 4 e 3. A primeira coluna, troquei pelos valores de P. A segunda coluna é o Q. Olha como está em ordem trocada ali no texto do exercício. 3 e 8. Depois, a terceira coluna, valores de T. 0 e 5. Quarta coluna, valores de R. 2 e 0. E repetindo a primeira coluna, 4 e 3. Vamos fechar e fazer a multiplicação das diagonais principais, subtraindo a multiplicação das diagonais secundárias. 8 vezes 4, 32, mais 3 vezes 5, mais 15. Depois eu tenho 0 vezes 0, não vou colocar. E a última diagonal, 2 vezes 3, mais 6. Voltando agora, subtraindo os resultados. A primeira diagonal tem um 0, então não vou colocar. Depois eu tenho menos 5 vezes 2, menos 10. A terceira diagonal, 0, não vou colocar. E a última, menos 3 vezes 3, 9, menos 9. Juntando os positivos e juntando os negativos, eu vou ter 34. Agora, eu não posso esquecer que eu não terminei. Joga na fórmula da área. S é igual a módulo de delta dividido por 2. 34 dividido por 2, 17. Para encerrar, então, uma situação problema. Um engenheiro cartográfico fez o levantamento topográfico de um terreno com o contorno poligonal conforme a figura e obteve as seguintes coordenadas em metros para seus vértices. Então, ponto A, B, C, D e E. Determine a área da região pentagonal. Então, agora a gente tem 5 pontos. Vai agir da mesma forma. Então, delta igual, primeira coluna XA, YA, segunda coluna XB, YB, terceira coluna XC, YC, quarta coluna XD, YD e quinta coluna, que tem um ponto a mais agora, XE, YE. Repete a primeira coluna, XA, YA. Vamos fechar a matriz para poder resolver o determinante. Já está, a figura você percebe que já está no sentido anti-horário A, B, C, D e E. Então, a gente vai usar dessa forma. Então, ponto A, 0 para X, 0 para Y. Ponto B, 10 para X e 0 para Y. Ponto C, 12 para X
e 4 para y. Ponto D, 6 para x e 10 para y. E o E, menos 4 para x e 8 para y. Repetindo a primeira coluna, que é do XA, YA, 0 e 0. Vamos fechar para fazer a multiplicação das diagonais principais e secundárias. Então, vamos lá. 0 vezes 0, não vou colocar. 10 vezes 4, 40. 12 vezes 10, 120. 6 vezes 8, 48. Mais 48. E a última diagonal, menos 4 vezes 0, não vou colocar. Voltando, 0 vezes 8, não vou colocar. Lembrando que é negativo, ó, a regrinha de sinais agora. Menos com menos, mais 10 vezes 4, mais 40. Menos 6 vezes 4, 24. Depois, 12 vezes 0, não vou colocar. E 10 vezes 0, também não vou colocar. Aí eu vou ter, juntando os positivos, 248, juntando o negativo, que só tenho 24, menos 24, 224. Jogando na fórmula de área, S igual módulo de delta dividido por 2, eu fico com 224 dividido por 2. Eu vou ter 112 de área.